O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Terceira parte, o Ministério. Capítulo 17. Alguma ajuda para uma mensagem adequada. Ser um ministro da Palavra é uma tarefa nova para nós. Nunca fizemos isso antes, assim como um bebê recém-nascido nunca aprendeu a falar. De fato, nós vivemos na Terra durante várias décadas, e nesse tempo já falamos muitas coisas, mas nunca falamos essa palavra. A fim de falar essa palavra, temos de aprender desde o princípio. Não devemos acalentar a ilusão de que, pelo fato de termos experiência com a fala ou até com a pregação, podemos fazer um bom uso dela. Tal conceito é perturbador, porque o ministério da palavra é bem diferente de nossas experiências passadas com aprendizado e entendimento. Não devemos ser tão descuidados a ponto de tentar recorrer às experiências do passado e tentar falar da maneira que estamos habituados. Lembremos que, ao falarmos em nome de Deus, somos como crianças que precisam aprender desde os primeiros passos. Assim como um bebê aprende a falar palavra por palavra, assim também nós temos de aprender. Falar na carne é uma coisa, falar no espírito é algo bem diferente, com características próprias. Não podemos apelar para as nossas próprias experiências passadas, seja falando ou pregando. Se fizermos isso, mudaremos a natureza da palavra de Deus. Temos de aprender desde o início. Muitas palavras, muitas fraseologias, muitos pensamentos precisam ser aprendidos gradualmente. Temos de aprender novamente até como nos posicionar enquanto falamos. Não se trata de recorrer às antigas formas ou reformulá-las de maneiras novas. Trata-se de aprender algo totalmente novo. Por isso, tudo que se relaciona ao ministério da palavra deve ser aprendido passo a passo. Quando você compartilha a palavra que recebeu de Deus, percebe que é algo ao mesmo tempo fácil e difícil. Não é diferente da oração. Podemos considerar a oração algo fácil, mas mesmo assim, depois de muitos anos, ainda não conseguimos ter pleno domínio sobre ela. No entanto, também não podemos dizer que a oração seja difícil, pois assim que é salvo, um novo convertido já é capaz de orar. Da mesma forma, ser ministro da palavra, por um lado, é extremamente difícil, mas por outro lado é fácil. Agora, vamos considerar algumas das coisas às quais devemos prestar atenção quando falamos. A primeira questão é: evite que seu espírito seja ferido. Nós não falamos simplesmente para liberar palavras, mas também para liberar nosso espírito. Se somente palavras forem proferidas sem espírito, nosso ministério da palavra será um total fracasso. É claro que também é igualmente impossível liberar o espírito sem palavras. O espírito e a palavra são importantes e necessários. Quando as palavras são transmitidas, elas são acompanhadas pelo espírito. É o espírito quem toca, move e faz as pessoas enxergarem. Se o espírito for forte, pode derrubar as pessoas. A proclamação da palavra é a liberação do espírito. Sem o espírito, nenhuma quantidade de palavra terá valia. Por isso, nós temos de tomar cuidado para que nosso espírito não seja ferido e não possa ser liberado. O espírito não deve ser ferido. Uma pequena ofensa pode retê-lo e fazer com que só as palavras sejam liberadas. Às vezes, nós nem mesmo temos consciência de que nosso espírito já está ferido. Ele é extremamente delicado e, por isso, fácil de ser ferido. Ele é tão sensível que se torna mais vulnerável do que todos os nossos outros sentimentos. Uma vez que ele é ferido, não consegue ser liberado junto com as palavras. Por isso, temos de ser muito cautelosos e evitar que nosso espírito seja ferido. Algumas coisas podem danificá-lo com facilidade. Vamos ver algumas delas. A primeira que vamos observar é:
Seu espírito pode se ferir e ficar incapacitado. Seu espírito pode se ferir e ficar incapacitado de ser liberado se antes de falar você inconscientemente cometer algum pecado ou impureza. Embora não saibamos exatamente que pecado ou impureza pode ferir o espírito, sabemos que o mero contato com muitos pecados e impurezas, sem falar nas atitudes, pode ferir o espírito. Ao começar a falar, você descobre que não pode prosseguir, pois toma consciência de que seu espírito está ferido. Consequentemente, todos os ministros da palavra devem buscar o perdão e a purificação antes de se levantarem para falar. Todos os pecados e impurezas conhecidos devem ser confessados diante de Deus, e o ministro deve implorar perdão e purificação. Devemos pedir perdão e purificação até para aquilo que desconhecemos. Na vida cotidiana, temos de aprender a como evitar certas coisas e aprender como nos manter livres do contato com elementos pecaminosos. O espírito é mais sensível do que os sentimentos. Podem se passar de 3 a 5 dias antes que você saiba que pecado estava incomodando, mas o seu espírito já tinha sentido. Às vezes, quando você fala, sente que as palavras estão corretas, os pensamentos também estão corretos, mas de alguma forma você não se sente capaz de soltar o espírito, como se ele não estivesse disposto a sair. Você sente que não está conseguindo ter contato com o próprio espírito. Isso ocorre porque ele está ferido pela impureza do pecado, por isso ele não se move. Façamos uma segunda observação sobre o ferir do espírito. O espírito precisa ser aguardado antes que possa ser liberado. O espírito precisa ser aguardado antes que possa ser liberado. Se o nosso pensamento estiver disperso e não conseguir se concentrar ou seguir certa linha de raciocínio, é sinal de que estamos com o espírito ferido. Nossa mente deve ficar atenta e aguardar, a fim de ser usada sempre que for solicitada. Pensamentos dispersos deixam o espírito pesado. Alguns ministros da palavra têm o espírito ferido por meio dos pensamentos. Devemos manter nossa mente inteiramente disponível para o uso do espírito. Ela deve estar totalmente sujeita ao espírito, como um servo fica à disposição do seu senhor. Devemos dar um passo além e considerar sobre manter seu espírito forte e livre de feridas. Para manter seu espírito forte e livre de feridas, você não deve empregar palavras, ilustrações ou divisões erradas enquanto fala. Se você empregar 2 ou 3 palavras importantes de forma errada, sabe que a mensagem toda fica prejudicada. Essas palavras usadas incorretamente causam peso no espírito e impedem a sua plena liberação. Quando as palavras erradas não são essenciais para a compreensão da mensagem, não há muito problema. O espírito não é ferido e pode ser liberado. Talvez você possa usar uma ilustração que não está totalmente de acordo com o pensamento do espírito. O espírito pode facilmente ser ferido e recusar-se a ser liberado. Ou você pode simplesmente contar uma história que não condiz com o espírito. Dessa forma, seu espírito também fica ferido e retido. Ou você pode acrescentar todo um tópico à mensagem fora da direção do espírito. Novamente, sentirá que o seu espírito foi ferido e recuou. Qualquer que seja o caso, nós temos de reconhecer que o espírito é ferido com facilidade. Se o pregador for descuidado, descobrirá surpreso que o espírito recusa-se a ser liberado. Ele pode desejar liberar o próprio espírito, mas não tem a força para fazer isso. Por isso, percebe claramente que naquele dia feriu o espírito de alguma forma. Como quarto movimento sobre ferir o espírito, observemos que nossa atitude também pode causar dano ao espírito. Nossa atitude também pode causar dano ao espírito.
Muitos, ao chegarem à reunião, estão constrangidos. E isso também pode ferir o espírito. Suponha que você esteja pregando num certo local e está muito constrangido. Você sente que as pessoas sentadas à sua frente são apavorantes. Você fica um pouco temeroso. Enquanto fala, você está consciente de si mesmo por causa de todas aquelas pessoas. Isso sufocará seu espírito e o impedirá de ser liberado. Assim que as emoções assumem o controle, o constrangimento começa a aumentar. Quando o constrangimento aumenta, o espírito perde o controle. Temos de saber a diferença entre o tremor do espírito e o tremor que brota das emoções, da alma. Precisamos desenvolver o primeiro e evitar o segundo. Quando vamos às reuniões, devemos estar cheios de tremor, mas certamente não o tremor do constrangimento da alma. O conhecimento de nossa incompetência e falta de poder nos leva a uma atitude de tremor. Essa atitude nos capacita a olhar para Deus com fé e confiança. O tremor da alma não é assim. Ele olha para os homens. O tremor espiritual nos leva a nos levantar diante de Deus, enquanto o tremor da alma nos leva a olhar para os homens. Quando o constrangimento que procede da alma se levanta, nosso espírito imediatamente fica ferido. Ele se torna inútil e incapaz de ser liberado. Portanto, um evangelista não deve dar lugar a nenhum constrangimento. Através dos séculos, aqueles que são usados por Deus na pregação do evangelho são os que estão livres do constrangimento. Quanto menos constrangido o evangelista é, mais seu espírito é poderoso. Quando se levanta para pregar, o ministro não se concentra no céu, na terra ou nas pessoas. Ele fala daquilo que tem no céu. Não presta atenção na atitude correta ou errada da audiência. Essa total ausência de constrangimento é a condição básica para um evangelista e faz seu espírito se erguer. Por isso, o ministro da palavra deve aprender a não se constranger. Se ele se levantar para pregar a palavra de Deus e tiver medo das pessoas, medo de elas não darem ouvidos às suas palavras, medo disso ou medo daquilo, tal atitude invariavelmente deixará seu espírito ferido e impedirá sua liberação. Seu homem interior não é suficientemente forte para enfrentar aquele desafio. Ele ficará debilitado. Suponha que o pregador tenha plena consciência de que seus ouvintes são mais velhos e mais experientes do que ele, ocupam posições mais elevadas, são mais esclarecidos e inteligentes do que ele. Como ele poderá ser bem-sucedido em sua pregação? Quanto mais ele fala, mais fica trêmulo. Ao pregar, se você tornar as pessoas maiores do que elas são, ao mesmo tempo tornará a palavra de Deus menor do que ela é. Entretanto, se você se concentrar primeiramente no Evangelho, sua consciência das pessoas ficará sob controle. O espírito do evangelista precisa ser liberado. Ele não deve desenvolver uma consciência de auto-humilhação, pois isso reduz o poder da palavra de Deus, além de enfraquecer e esvaziar seu próprio espírito. Medo dos homens não é humildade. Trata-se de um sentimento de auto-humilhação que provém da alma. A humildade espiritual vem por meio da iluminação de Deus e do real conhecimento de si mesmo, enquanto o sentimento de auto-humilhação é resultado de olhar para os homens, de comparar-se com outras pessoas, do medo dos homens. Sob certas circunstâncias, as pessoas que nutrem sentimentos de auto-humilhação assumem uma atitude de orgulho. Essa atitude jamais pode ser confundida com humildade. Ela fere o espírito e o deixa inutilizado. Sempre que você se levantar diante dos homens, por um lado, deve ter uma atitude de temor e tremor, e por outro lado, uma atitude de coragem e segurança. Precisa de ambos, e a falta de um desses dois ferirá seu espírito. Um espírito ferido desqualifica o indivíduo como ministro da palavra. Ponderemos num segundo fato: o espírito e as palavras não devem perder o contato.
Talvez a sua mensagem seja dividida em 3 ou 4 pontos principais. Talvez haja 5 ou 6 textos bíblicos. A ordem na qual você organiza cada tópico pode afetar a liberação do Espírito. Você tem a mensagem, mas se atrapalhar a ordem que o Espírito tenciona adotar, pode impedi-lo de ser liberado enquanto fala. Uma das maiores dificuldades na pregação é quando o Espírito e as palavras perdem o contato. Algumas palavras devem ser apresentadas em primeiro lugar, mas são colocadas em último e vice-versa. Quando isso acontece, o pregador sente que está faltando a coisa certa, mas seu espírito fica retido. Além disso, às vezes é necessário transferir algumas palavras de um tópico para outro, à medida que a linha de pensamentos assume uma outra direção. Nesses momentos, algumas coisas podem ocorrer. As palavras podem continuar a fluir, mas o espírito pode não fazer a mudança. O espírito pode ficar para trás e se separar das palavras. Assim, quando há uma alteração na linha de raciocínio, é preciso manter o espírito em contato com as palavras. Suponha que o pregador empregue mal uma passagem das Escrituras. Seu espírito não conseguirá fazer a transição e, como resultado, perderá o contato com o fluxo das palavras. Esta questão é extremamente séria. Para aqueles que aprenderam pouco diante de Deus, a principal questão é o espírito ferido. Para os mais experimentados, porém, a principal dificuldade está na perda do contato entre o fluxo das palavras e o espírito. Quando o indivíduo está começando a aprender, muitas vezes fere seu próprio espírito. Na hora de pregar, sente dificuldade na liberação. Depois de um tempo mais longo de aprendizado, seu problema não será mais o espírito ferido. Em vez disso, será o problema de manter o contato entre o espírito e as palavras. Não é fácil manter esses dois elementos constantemente em contato durante a pregação. Às vezes, a mensagem não começa bem e a palavra perde o contato com o espírito logo no início. Em outras ocasiões, a ordem dos tópicos é confusa. As palavras são proferidas, mas o espírito se cala. O contato entre as palavras e o espírito é mais facilmente perdido nos momentos de transição. Quando o fluxo das palavras faz a transição, nosso pensamento pode não ser adequado. Nosso espírito pode não estar suficientemente ativo e nossos sentimentos podem não ser sensíveis o bastante para acompanhar. O resultado é que as palavras seguem adiante, enquanto o espírito fica para trás. O contato é perdido. Temos de aprender a permitir que o espírito acompanhe as palavras. Assim que sentimos que houve uma perda de contato, temos de imediatamente tentar recolocar as palavras na posição anterior. Nosso espírito é altamente sensível. Às vezes, mesmo depois de colocarmos o fluxo das palavras na sua ordem original, o espírito continua se recusando a acompanhar, porque foi ferido ao ser deixado para trás. Ele é extremamente delicado. Por isso, temos de ter extremo cuidado quando pregamos. Precisamos buscar a misericórdia de Deus a fim de que não haja perda de contato entre palavra e espírito nos momentos de transição. Em cada pregação, temos de fazer cada transição de ideias de acordo com a direção do espírito. Se qualquer erro for cometido, temos de recuar imediatamente. Se mesmo assim o espírito não puder ser liberado, temos de sacrificar aquele tópico da mensagem e tentar localizar onde está a função, pois ali estará a direção e o fluxo correto das palavras. Então o espírito será liberado. A transição correta entre os tópicos de uma mensagem depende mais da misericórdia do Senhor do que da organização elaborada pelo pregador. É bem difícil controlarmos a força das palavras e a cooperação do Espírito. Não será com base em nosso conhecimento ou experiência que conseguiremos fazer corretamente a transição. Podemos nem saber quando estivermos certos, mas certamente reconheceremos quando estivermos errados. Em questão de minutos, o erro se manifestará. Assim que percebemos que há algo errado, temos de parar.
Jamais devemos tentar salvar uma mensagem. Se você sentir que a palavra está à deriva, retorne imediatamente. Outras vezes você poderá sentir como se estivesse numa encruzilhada e não saberá se está certo ou errado. Entretanto, se continuar falando, saberá dentro de poucos instantes. Quando há separação entre palavras e espírito, você percebe que está errado. Embora esteja falando externamente, seu espírito permanece imóvel. O espírito é de fato muito sensível. O menor erro o faz ficar imóvel. Não podemos empurrá-lo para fora. Quando ele se mobiliza durante a pregação, temos de retornar à posição anterior e começar de novo. Como podemos saber se as palavras estão certas ou erradas? Podemos julgar avaliando se o espírito as acompanhou ou não. Enquanto pregamos, sabemos que estamos falando a coisa certa enquanto sentimos que nosso espírito está sendo liberado. Quando isso não ocorre, há algo errado. Trata-se da restrição que o Espírito Santo exerce sobre nós. Temos de reconhecer que humanamente somos impotentes. Cada vez que pregamos, temos de nos sujeitar totalmente à misericórdia de Deus. Não podemos controlar o Espírito de Deus em nossas pregações nem por 5 minutos. E sem ele, facilmente podemos pegar a direção errada. É algo que está fora do controle do conhecimento e da sabedoria humana, e não pode ser controlado pela experiência. Por isso, se em nossa vida diária nós recebermos a misericórdia de Deus, aprendendo a confiar inteiramente nela, então no momento da pregação descobriremos, surpresos, que está tudo certo. Novamente enfatizamos que é a misericórdia de Deus, porque ninguém pode, por si mesmo, se manter no caminho certo. É uma questão controlada pelo Mestre e não pelo servo. É algo que não podemos fazer, que só o Senhor pode. A despeito do nosso conhecimento e experiência, devemos nos submeter sem reservas à misericórdia do Senhor. Caso contrário, na pregação, podemos manter a direção certa durante 5 ou 6 minutos, mas depois podemos nos desviar. O ministro da palavra deve saber que na pregação o mais importante não é a transmissão das palavras, mas sim a liberação do Espírito. As palavras são pronunciadas a fim de que o Espírito seja liberado. A responsabilidade do ministro não é meramente transmitir a mensagem, mas sim a liberação do Espírito. Se você apenas transmitir palavras, não cumpriu a tarefa de ministro da palavra. Você só cumpre o papel de ministro da palavra quando libera o Espírito junto com as palavras. O teste mais difícil é avaliar o grau em que o espírito dos pregadores é liberado nas mensagens de hoje. O mais maravilhoso é isso. Quanto mais o espírito é liberado, mais leve o pregador se sente depois. Ele tem a consciência de que foi usado pelo Senhor. Quando o espírito é liberado, o pregador não precisa se preocupar com os resultados, pois é Deus quem cuida disso. Se as pessoas serão salvas ou se serão ajudadas, está nas mãos de Deus e não nas mãos do pregador. O sucesso depende dele, não de nós. Para nós, servos, há somente um resultado palpável: durante a pregação e depois dela. Se sentirmos que a carga foi aliviada, saberemos que o Senhor foi gracioso para conosco. A alegria de um ministro da palavra não é a quantidade de palavras que ele fala, nem o assentimento das pessoas que ouvem, nem a expressão delas ao serem tocadas. Sua alegria é a liberação do Espírito. Quando o Espírito é liberado, o peso interior é aliviado. Quando o Espírito é liberado, o coração do pregador fica alegre. Ele sabe que cumpriu seu dever e que fez isso corretamente. Se a palavra for pronunciada, mas o espírito ficar retido, então o pregador terminará sentindo o mesmo peso que sentia antes. Ele pode gritar e esbravejar até seu corpo ficar exausto, mas retornará para casa sentindo-se derrotado,
porque o espírito foi bloqueado. A razão da pregação é aliviar a carga e liberar o espírito. Quanto mais ele for liberado, mais leve e feliz o pregador se sentirá depois. Com a liberação do espírito se processa o ministério da palavra de Deus. Sem essa liberação, a pregação não é a palavra de Deus. Trata-se apenas de uma imitação. Sempre que a palavra de Deus vem sobre nós, inevitavelmente nosso espírito se mobiliza. Somente os pregadores tolos buscam frutos e a aclamação dos homens. Os tolos admiram suas próprias palavras e não tocam o espírito. Se o pregador for tolo a ponto de desejar permanecer na ignorância, ficará satisfeito com a excelência de suas próprias palavras, esquecendo que palavras desprovidas de espírito são totalmente vazias. Consequentemente, temos de vigiar para que o espírito seja liberado quando pregamos. Tal vigilância nos ajudará a manter o contato entre o espírito e o fluxo das palavras. A falta de vigilância pode resultar na perda do contato. A ruptura negativa, em geral, é causada pela falta de vigilância. A manutenção positiva do contato é efetuada por meio da misericórdia de Deus. O espírito deve sair junto com as palavras. Sua liberação torna a palavra objetiva e a ajuda a alcançar seu máximo potencial. Por um lado, precisamos ser vigilantes, e por outro lado, temos de buscar a misericórdia de Deus. Se tentarmos organizar nossas mensagens e fazer as transições por nossa própria conta, estaremos em apuros. Quando o pregador fica orgulhoso por causa da sua mensagem, o resultado só pode ser um. Embora ele possa pregar bem, não tem um ministério da palavra. Ele pode se sentir envaidecido depois das pregações, mas jamais poderá dizer que ministrou a palavra de Deus. Os tolos são orgulhosos. Não esqueçamos que somente pela misericórdia de Deus a palavra mantém um contato permanente com o Espírito. Façamos uma terceira consideração, que o Espírito segue a palavra e a palavra segue a unção. Há duas formas de pregar. Uma delas é liberar a palavra junto com o Espírito. A outra é ter a unção e o Espírito com antecedência, e a palavra segue essa unção. São duas formas diferentes nas quais nosso espírito e as palavras se unem na pregação. Quando pregamos, sempre há a possibilidade de que Deus queira que liberemos certas palavras específicas. Ele encherá nosso espírito com essas palavras. Nós juntamos nosso espírito às palavras e as enviamos uma a uma. Como ministros, nós exercitamos nossa vontade liberando as palavras junto com o espírito. Quando as palavras são pronunciadas, o Espírito sai junto com elas. Usamos o Espírito para impelir as palavras e o Espírito vai junto com elas. Quando as palavras chegam às pessoas, o Espírito também move-se sobre elas. Mediante a misericórdia de Deus, esta forma de pregação pode ser bem efetiva. As palavras são fortes e o Espírito é elevado. A boca profere as palavras, enquanto o coração libera o espírito. Esta é uma forma. Há outra forma. Antes de pregarmos, o poder de Deus vem sobre nós. A unção está sobre nós. A unção precede as palavras. Sob a influência desse poder, nós pregamos de acordo com a unção. A unção flui de nós, e nossas palavras seguem atrás. Sempre que há algum sentimento no espírito, aprendemos a falar de acordo com ele. Nessa forma de pregação, o espírito flui sem cessar. O benefício especial é que você jamais estará errado, porque a unção sempre antecede as palavras. Sua forma de notar a audiência será diferente nessas duas formas. Na primeira forma de pregação, você observa a audiência, nota as expressões faciais e observa as condições gerais. Na segunda forma de pregação, você não pode prestar atenção na audiência, porque deve se concentrar no espírito esperando a unção. Você é como um observador parado à porta.
Assim que enxerga a unção, as palavras imediatamente seguem atrás. Você simplesmente deixa a unção fluir, ignorando completamente a expressão, as atitudes e reações das pessoas. Sob o poder da unção, você fala uma palavra depois da outra. Nessa forma de pregação, se você tiver de voltar seus pensamentos para a audiência, a unção seria imediatamente interrompida e incapacitada de fluir. Todo aquele que aprende a pregar no Espírito precisa aprender essas duas formas de pregação. Às vezes, pela misericórdia de Deus, você fala por meio dos seus pensamentos e, ao mesmo tempo, solta seu espírito junto com as palavras. Em outras ocasiões, o Senhor pode levá-lo a reunir suas forças, esperando pacientemente no Espírito, ao qual Ele dará a unção que lhe dará o caminho. Primeiro vem a unção, e a seguir você é capaz de conceber as palavras apropriadas para expressar os sentimentos interiores. A unção vai adiante, as palavras seguem logo atrás. Quando você fala, pode ver a expressão das pessoas na audiência. Apesar disso, você não sente nada, já que todo o seu ser está concentrado na unção. Tal liberação do Espírito leva os filhos de Deus a tocarem o Espírito. O ministro da palavra deve usar as duas formas de pregação. A melhor condição para o ministério da palavra é falar de acordo com a unção, mas soltar o Espírito nos momentos mais importantes. Falar na unção serve como fundamento. O pregador pronuncia as palavras de acordo com a unção, ignorando completamente qualquer reação por parte dos ouvintes. A unção está com ele, e assim ele encontra as brechas por meio das quais pode introduzir as palavras. Entretanto, durante o tempo da pregação, ele pode acrescentar a outra forma de pregar, pois deseja que a audiência experimente bênção ou quebrantamento. Por isso ele solta o Espírito junto com as palavras. Quando o poder da unção flui, o espírito do pregador e o conteúdo das palavras fluem simultaneamente. Naquele momento, então, ele vê a graça do Senhor. Você é capaz de dar revelação à audiência quando deseja. É capaz de abençoá-lo ou levá-lo ao quebrantamento. Pregar para fazer as pessoas entenderem é o ministério da palavra em seu nível mais básico. Quando ele é revelado em seus níveis mais elevados, as pessoas enxergam e se prostram. A reação das pessoas, se entenderão a mensagem ou se enxergarão e se prostrarão, depende da disposição do pregador de pagar o preço. Quando ele está pronto para gastar e ser gasto, as pessoas receberão bênção. Com a unção mais a liberação do Espírito, os ouvintes não poderão fazer outra coisa a não ser se prostrar. O preço que você está disposto a pagar pode ser um fator decisivo aqui. A questão básica para um ministro da palavra é exercitar o espírito. Temos de prestar bastante atenção diante do Senhor. O homem exterior necessita ser quebrantado, porque esta é a única forma de termos um espírito pronto para ser usado. O quebrantamento do homem exterior é o que o Espírito Santo deseja fazer na nossa disciplina. Temos de permitir que ele opere em nós. Se não houver desobediência ou resistência à sua disciplina, inevitavelmente ele quebrantará nosso homem exterior e tornará o homem interior utilizável. Abordemos acerca de um quarto ponto sobre o espírito. O pensamento deve estar sob o controle do espírito. Na pregação, a questão do pensamento é digna de nota. Ela ocupa um lugar de destaque no ministério da palavra. Se as suas dificuldades mentais foram eficientes, você é capaz de organizar seus pensamentos de forma que o espírito seja liberado enquanto você fala. Caso contrário, seu espírito simplesmente não poderá ser liberado. Nem o pregador deve ser descuidado ao guardar sua mente. Ela é tão preciosa para ele quanto as duas mãos são importantes para um pianista. Na vida cotidiana, você deve se acostumar a permitir que o Espírito do Senhor use livremente seus pensamentos.
Não devemos permitir que nossos pensamentos fiquem soltos e desgovernados. Coisas irracionais e sem sentido não devem ocupar nossa mente. Nem questões irrelevantes devem ser objeto de nosso exercício mental. Não quer dizer que o pensamento seja a fonte da palavra. Se um pregador fala de acordo com o que ele pensa, seu pensamento deve ser condenado e totalmente desmantelado. Se um pregador acredita que pensou profundamente na Bíblia e por isso pode ensinar, deve ser desqualificado. Todas as noções que não emanam do Espírito devem ser destruídas. Todas as mensagens que têm sua origem no pensamento humano devem ser rejeitadas. Isso, porém, não deve ser confundido com a aniquilação do pensamento humano. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos com pensamentos humanos por trás deles. Por exemplo, vemos como são abundantes os pensamentos de Paulo em sua epístola aos Romanos, e mesmo assim é uma carta nobre. Essa epístola não se originou na mente humana, mas sim no espírito do apóstolo, e seus pensamentos seguiram atrás. A fonte deve ser o espírito e não o pensamento. Por isso, devemos tomar constante cuidado dos nossos pensamentos, para que possam ser usados por Deus no tempo oportuno. Por isso, não devemos nos apressar em condenar os pensamentos humanos. Devemos condenar os pensamentos somente quando eles se tornam a fonte da mensagem. Se um pregador fala com base em sua mente, sua mensagem deve ser condenada. No entanto, é normal o espírito usar os pensamentos, e por isso eles não devem ser julgados erroneamente. Quanto mais espiritual for a mensagem, mais plenos devem ser os pensamentos. Todas as mensagens espirituais são cheias de ideias nobres e profundas. Quando o espírito é liberado, ele exige pensamentos plenos e ricos. Nossa mensagem deve assumir seu lugar correto no ministério da palavra. É nossa mente quem determina que palavras devem ser ditas em primeiro lugar e quais devem vir depois. Que palavra o Espírito usará primeiro e assim por diante. Nossas palavras seguem nossos pensamentos. Ora, nós sabemos que o Espírito não comanda diretamente as palavras. Se fosse assim, estaríamos falando em línguas. Em geral, nosso Espírito dirige as palavras por trás do entendimento de nossa mente. Este processo é conhecido como o ministério da palavra. Por isso, nosso entendimento é útil para Deus. No caso de ele não ser útil, o espírito fica obstruído e perde o contato com as palavras. É o nosso pensamento que faz a conexão entre as palavras e o espírito. Precisamos vigiar cuidadosamente nossos pensamentos diante de Deus. Eles precisam ser diariamente renovados. Não devemos permitir que nossa mente adquira o hábito de se ocupar com questões irrelevantes, pois isso nos impediria de sermos usados pelo Espírito Santo. Temos de manter nossos pensamentos santos. Assim alcançamos a realidade da consagração no ministério da palavra. Consagração significa apresentar todos os nossos pensamentos ao Senhor para o seu uso. Significa oferecer-nos todos os nossos pensamentos a Deus. Diariamente temos de estar vigilantes ou nossa mente se habitua nos níveis inferiores e torna-se incapaz de alcançar os níveis mais elevados quando necessário. Treinemos diariamente nossos pensamentos para o uso do Espírito Santo. Não devemos permitir que se tornem um obstáculo para o nosso próprio espírito. Que Deus dirija nossa mente para que depois possamos pensar nas coisas que devem ser ditas primeiro. E assim por diante. Nossa palavra é governada pelo nosso pensamento, e nosso pensamento é dirigido pelo nosso espírito. É nessa ordem que as palavras devem ser pronunciadas. Ponderemos agora em um quinto fato, o auge da palavra versus o auge do espírito. Na pregação é fácil sabermos quando as palavras alcançaram seu auge, mas não é fácil reconhecermos o auge do espírito. O auge da palavra é conhecido pelo nosso pensamento. O auge do espírito está além do conhecimento do nosso próprio pensamento.
Um ministro da palavra deve notar a diferença entre o auge da palavra e o auge do espírito. Se a nossa condição espiritual estiver correta, veremos com muita clareza o tipo de palavra especial que recebemos de Deus. Quer dizer, certas palavras são muito elevadas, enquanto outras se mantêm no nível ordinário. Isso é algo que sabemos e, por isso, enquanto pregamos, nosso alvo deve ser alcançar esse auge das palavras. No entanto, o auge das palavras pode não ser o auge do espírito. Às vezes, os dois coincidem, outras vezes podem ser diferentes. Isso torna o ministério da palavra mais complicado. No caso onde há coincidência desses dois auges, o ministro só precisa cuidar para que suas palavras se elevem continuamente em direção ao auge, pois seu espírito é liberado junto e será tão forte e poderoso quanto elas. Outras vezes, porém, as palavras alcançam auge, mas o espírito é estranhamente obstruído, ou vice-versa. O que devemos fazer quando o auge do espírito e o das palavras não coincidem? Tenhamos em mente que é nesses momentos que nossos pensamentos devem entrar em ação. No ministério da palavra, nossos pensamentos precisam ser ternos e não rígidos. Nossos pensamentos devem realmente estar concentrados nas palavras, mas mesmo assim eles devem ser usados pelo Espírito Santo. Eles devem ser eternos e flexíveis, a ponto de poder receber qualquer elemento inesperado. No ministério da palavra, muitas vezes nós nos deparamos com situações inesperadas. Deus pode desejar falar algo mais, fora do que foi preparado. Pode querer acrescentar algumas palavras, ou o Espírito Santo pode desejar fazer algo em comum. Se o nosso pensamento for rígido e inflexível como ferro, não será capaz de receber as palavras adicionais do Espírito. Assim ficaremos presos em nossas próprias palavras. Podemos alcançar o auge das palavras, mas não chegamos ao auge do Espírito. Nosso ministério será comum e sem eficácia. É bem difícil explicar tal experiência, mas mesmo assim, certamente nós entenderemos quando ocorrer. Lembremos apenas que o ministro da palavra deve ter toda a sua capacidade mental disponível para a palavra e, ao mesmo tempo, seus pensamentos devem ser ternos e ativos diante de Deus, de modo que sempre que o Espírito Santo indicar algo mais, eles sejam flexíveis o bastante para acompanhar. Então, o pregador conseguirá alcançar o auge do Espírito enquanto fala. Por isso, quando nos levantamos para pregar, nossa mente deve estar aberta e flexível diante de Deus, e nossa atitude deve estar pronta para aceitar qualquer elemento inesperado. Somente assim poderemos entender o que Deus tenciona fazer naquele momento. O pregador deve ter a expectativa de que coisas inesperadas acontecerão. Coerentemente, deve aprender a testar o próprio Espírito, bem como o Espírito de Deus. Se depois de dizer algumas palavras o pregador sentir que seu espírito foi liberado, seu pensamento deve tentar acrescentar mais palavras, a fim de liberar mais seu espírito. Quando ele diz uma palavra e o espírito flui copiosamente, ele deve seguir o fluxo e acrescentar palavras adicionais. Enquanto ele fala, sua mente busca o centro do espírito. Quando ele alcança esse centro, seus pensamentos tentam acrescentar palavras adicionais, a fim de que mais espírito seja liberado, e assim por diante. Em outras palavras, sempre que as palavras liberam o espírito, o pensamento não deve tentar mudar a direção. Os pensamentos e as palavras devem seguir a tendência juntos. Quanto mais o pregador fala, mais unção ele recebe, e mais espírito é liberado, e a palavra se torna mais forte. Assim é alcançado o auge do espírito. Como já dissemos, às vezes os dois auges coincidem, mas não é sempre. Se o espírito alcança seu auge antes das palavras, não há nada que o pregador possa fazer. No entanto, se as palavras alcançarem primeiro seu auge, o pregador pode fazer algo para liberar mais espírito. É como tentar encontrar um alfinete que caiu no chão.
Podemos usar um imã, o qual vamos movendo em torno de onde o alfinete caiu, até que este é atraído. Da mesma maneira, usamos nossas palavras para testar o espírito. Se uma palavra falha em ativar o espírito, tente outra palavra. Por meio da experiência, você saberá quando a palavra funcionou. Você conseguirá detectar o delicado movimento do Espírito Santo. Você fala por meio dos seus pensamentos. Você usa suas palavras para testar se o Espírito Santo está satisfeito com a mensagem. Se ele estiver satisfeito, você saberá. Ao seguir adiante, acrescentando mais palavras à mesma linha, você sentirá que o Espírito está sendo liberado. Em tais circunstâncias, os pensamentos governam as palavras e as acompanham com força, sem se desviar, mas seguindo a linha reta para a frente. Palavras puxarão outras palavras, e o Espírito será mais e mais liberado, até que você alcança o seu auge na pregação. Portanto, temos de aprender como experimentar essa ou aquela palavra, avaliando qual delas liberará melhor o Espírito Santo na vida dos ouvintes. Quando a palavra atinge o ponto certo, então quanto mais você fala, mais o Espírito é liberado, e mais abundante a unção, e mais exatas são as palavras. Gradualmente, a palavra o levará ao auge do Espírito, o qual é o clímax de toda a mensagem. Quando você sente a presença do Espírito do Senhor e sua bênção, mas tenha certeza de que ele está tocando o âmago da mensagem daquele dia. Se o Espírito for forte, você poderá ser capaz de continuar pregando muito tempo, depois que o auge for alcançado. Entretanto, se o seu espírito não for suficientemente forte, depois de um tempo você terá de mudar de direção, ou a sua mensagem se tornará flácida. Então, o problema aqui é a força do espírito. Quanto mais forte for o espírito, mais tempo o auge poderá ser mantido. Apesar disso, o pregador não deve se esforçar demais para manter o auge. Sempre que o espírito estiver faltando, mesmo que as palavras ainda estejam fluindo, é hora de finalizar. Resumindo, nossa mente deve estar centrada e deve ser ajustável diante de Deus. Ela deve estar tão concentrada que não poderá pensar em mais nada, mas ao mesmo tempo deve ser tão flexível a fim de poder receber qualquer elemento inesperado. Guarde-se contra o perigo de estagnar os pensamentos numa posição fixa, pois isso atrapalhará se tiver de receber algo inesperado que o Senhor queira compartilhar. É necessário que exercitemos nossos pensamentos diariamente na cooperação com a Palavra de Deus e o movimento do Espírito, a fim de que nas pregações nossas palavras possam se elevar e alcançar o auge do Espírito. Consideremos ainda um sexto ponto para uma mensagem adequada. A memória deve ser perfeita. Ao ministrarmos a palavra, nossos pensamentos controlam nossas palavras. Nós falamos de acordo com aquilo que pensamos. Entretanto, precisamos de material para os pensamentos. Ninguém pode elaborar um pensamento a partir do nada. Nossos pensamentos são baseados em nossa memória. Aquilo que aprendemos e experimentamos em nossa vida cotidiana torna-se a matéria-prima para nossas palavras. Esse material é acumulado por meio do tratamento do Senhor em nossas circunstâncias ordinárias. Aquilo que o Senhor edifica e destrói em nós serve de material armazenado. Nós passamos a vida toda acumulando experiências, disciplina, doutrinas e ensinamentos da Bíblia. Um dia, quando nos levantamos para pregar em nome do Senhor, o Espírito de Deus exercita nossa mente e ela lança mão daquilo que está armazenado na nossa memória. Em outras palavras, o Espírito Santo dirige o pensamento, que por sua vez regula as palavras. Nosso pensamento fornece o material para as nossas palavras, e este material baseia-se em nossa memória. Se tivermos pouca experiência, não teremos nada para lembrar posteriormente. Não podemos lembrar aquilo que não vivenciamos. O material armazenado em nossa memória supre nosso pensamento, e este, por sua vez, supre nossa palavra.
Por trás das palavras há um pensamento bom e significativo, baseado na memória. Nada do que falamos é novo. Tudo se baseia nas experiências passadas. A palavra depende do pensamento. O pensamento depende da memória. E a memória depende da experiência. Quando você se levanta para pregar, seleciona material útil retirado de sua experiência de vida. Sua experiência de vida parece um reservatório. O Senhor fez você passar por muitas circunstâncias. Ele lhe deu muitas lições e muitas verdades. Tudo isso fica armazenado no reservatório de sua experiência. Quando você prega, suas palavras baseiam-se nessas experiências. Como funciona? As palavras procedem dos pensamentos, mas os pensamentos colecionam material do estoque das experiências por meio da memória. Somente sua memória pode entrar no estoque de suas experiências e selecionar material adequado. A memória é como um armazém. Somente ela pode trazer de volta o que você aprendeu e armazenou no passado. Então a sua mente organiza esse material e o apresenta numa certa ordem. Assim, reconhecemos a importância da memória. Todo o ministério da palavra começa com o Espírito Santo. Quando ele deseja falar, usa nossos pensamentos. Qualquer que seja a mensagem que deseja transmitir, ele sonda nossos pensamentos para ver se são utilizáveis, se seremos capazes de suprir a palavra apropriada e se seremos capazes de seguir a ordem adequada das palavras. Cada vez mais, nós descobrimos a incapacidade de nosso próprio cérebro. Não conseguimos conceber a palavra que o Espírito Santo deseja comunicar. Em vez disso, concebemos as palavras que ele não deseja usar. Nem o ministro da palavra pode ser orgulhoso, pois ao ministrar, ele reconhece sua própria incapacidade. É como o motor de uma máquina quando uma peça que não se encaixa. Às vezes, nós sentimos que estamos bem adaptados. Nossa mente é capaz de suprir as palavras que o Senhor deseja comunicar. No entanto, esta não é a nossa experiência mais constante. Com frequência, nossa mente não é utilizável. Nossos pensamentos são muito insensíveis e não conseguem suprir a palavra que o Espírito Santo deseja. Temos de reconhecer que o Espírito Santo dirige os pensamentos e os pensamentos dirigem a palavra. Sem a direção do Espírito Santo, nossa mente humana é totalmente incapaz de dirigir as palavras. Mesmo assim, quando ela tenta dirigir as palavras, descobre que depende da memória. O pensamento não concebe as palavras, apenas lembra delas. Essas palavras não serão concebidas milagrosamente. Pelo contrário, devem ser coletadas de um armazém. O Espírito Santo dirige os pensamentos, os quais, por sua vez, extraem da memória as palavras que devem ser proferidas. Se a memória for boa, o suprimento sempre estará à mão. Enquanto pregamos, o Espírito Santo nos capacita a lembrar do que aprendemos no passado. Subitamente, ele extrai algo em particular de nossa memória e traz para a mente, de modo que podemos reformular os eventos e expressá-los em forma de palavras. Muitas experiências são armazenadas na memória, talvez com umas poucas palavras. Se no momento da pregação nossa mente estiver especialmente dispersa, não podemos lembrar como deveríamos, e isso afetará a liberação do Espírito. Se qualquer parte do nosso ser não estiver pronta para ser usada, o Espírito fica bloqueado. O indivíduo pode pregar, mas seu espírito não é liberado, pois para sua liberação é necessário que haja uma mente e uma memória perfeitamente utilizáveis. Se o nosso pensamento ou a nossa memória estiverem um pouco defeituosos, o ministério da palavra é afetado. Esta questão é muito séria. Suponhamos que o Senhor deseja que você fale algo hoje. Podem ser 7 ou 8 palavras. Você se sente temeroso, com medo de esquecer as palavras, e por isso se esforça ao máximo para memorizá-las. Quando você chega ao local de reunião, fica repetindo para si mesmo que não pode esquecer aquelas palavras.
Seu coração fica totalmente ocupado com isso. Para sua surpresa, porém, seu espírito não é liberado quando você começa a falar. Não há utilidade em memorizarmos algo apenas com o cérebro. As palavras tornam-se vazias, pois o espírito fica inativo. A memória de um ministro da palavra deve ser bem natural. Se houver qualquer empecilho sobre ela, torna-se inútil para o uso do Espírito Santo, para aquilo que ele deseja falar. O ministro precisa ter uma boa memória, bem como uma boa capacidade de raciocínio. Se um fio elétrico estiver partido em qualquer ponto, a corrente elétrica é interrompida. Da mesma forma, se houver qualquer interrupção em nossa memória, o Espírito Santo não pode ser liberado. No entanto, não podemos encarar a memória ou os pensamentos como a fonte primária de nosso ministério. Somente quando o Espírito Santo é a fonte, nossa memória e pensamento se tornam úteis. Sob a iluminação do Espírito, nós percebemos o quanto os nossos pensamentos, nossa memória e eloquência são inadequados. Portanto, devemos pedir ao Senhor que transforme nossa memória na memória do Espírito Santo, a fim de que ela sirva aos propósitos divinos. O fato de conseguirmos ou não lembrar daquelas poucas palavras que recebemos do Senhor fará uma enorme diferença no resultado final do nosso ministério. Se elas puderem ser lembradas, então a mensagem fluirá e o Espírito será liberado. Caso contrário, seremos suprimidos como se estivéssemos debaixo de um grande peso. As palavras e o Espírito não serão liberados. Temos de reunir tudo aquilo que será usado pelo Espírito Santo. Temos de coletar tudo o que aprendemos, lemos, ouvimos e observamos sobre o assunto, por meio de revelação e por meio das experiências da vida, disponibilizando tudo para o Espírito. Isso pode ser comparado com um homem que trata de fechar todas as janelas para não se distrair com os ruídos e atividades do lado de fora da casa. Ele oferece tudo o que tem ao Espírito Santo para que seja plenamente usado. No ministério relativamente sólido, tal indivíduo reúne toda a sua vida para que seja usada pelo Espírito durante 20 ou 30 minutos. Ministério custa caro. Cada liberação do Espírito exige um preço. O homem exterior deve ser calado. Todas as janelas que nos colocam em contato com o mundo exterior devem ser fechadas. O pregador reúne todas as suas lembranças e tudo o que tem para que seja usado pelo Espírito Santo de acordo com a oportunidade e a necessidade. Assim é um ministério sólido. Não deve haver interferência, nem dispersão, nem descuido. Se você nunca pregou a palavra, então é provável que nunca em sua vida reuniu tantos elementos para serem usados pelo Espírito. É nessa ocasião que a memória tem sua melhor utilidade. A fim de termos muitas memórias armazenadas, você precisa receber muitas lições diante de Deus e passar por muitas experiências. O ministério da palavra baseia-se na disciplina do Espírito Santo. Sem ela, você não terá material para as pregações. Se você estocou material por meio da disciplina do Espírito Santo, sua memória pode trazer elementos conforme a necessidade. Se, porém, você tiver recebido pouca disciplina e aprendeu muito pouco, sua memória não terá como ter material suficiente em estoque para suprir a necessidade do Espírito Santo. Por isso, a riqueza do ministério depende da abundância da disciplina e do aprendizado. Quando há abundância, a memória naturalmente tem muito estoque para suprir os pensamentos, e o pensamento tem bastante material para transformar em palavras. Deve haver substância nas palavras. Não devemos pronunciar frases vazias. Temos de colocar tudo o que aprendemos nelas por meio da memória. Se o Espírito Santo estiver no comando, tudo o que aprendemos em nossa vida terá alguma utilidade. Pensemos num sétimo ponto, como os sentimentos e as palavras devem ser apenas um. Quando pregamos, precisamos usar nossos sentimentos.
O espírito não será liberado a menos que haja unidade entre nossos sentimentos e nossas palavras. Quando nossos sentimentos têm alguma reserva em relação às palavras que o espírito deseja usar, a mensagem será obstruída e o espírito ficará retido. Muitas vezes descobrimos que nossos sentimentos estão relutando. Quais são essas relutâncias? Às vezes temos um sentimento de timidez ou um sentimento de medo das críticas. Podemos sentir a frieza das pessoas para conosco e a oposição contra nós. Todos esses elementos diminuem o que poderíamos dizer, pois impedem que misturemos nossos sentimentos às palavras. Temos medo de permitir que nossas emoções fluam junto com as palavras. Portanto, na pregação, temos de soltar nossos sentimentos. Se tiver qualquer relutância, a palavra não poderá fluir e o espírito não será liberado. Se a mensagem exige lágrimas, nós simplesmente temos de chorar. Com muita frequência, a pregação exige lágrimas, mas os pregadores recusam-se a chorar. Os sentimentos e as palavras simplesmente não estão em perfeita unidade. A casca exterior do homem é muito dura. Se os sentimentos são refreados, o espírito não pode ser liberado. Um dos grandes benefícios do derramamento do Espírito Santo é a liberação das emoções. A liberação das emoções humanas pode originar de duas causas diferentes: o derramamento do Espírito Santo e o quebrantamento. A liberação mediante o derramamento é uma liberação exterior, uma vez que o indivíduo precisa se soltar para que ela ocorra. O quebrantamento também serve como meio de liberação. A disciplina capacita o indivíduo a se soltar mesmo sem derramamento. Um cristão jovem que ainda não recebeu revelações mais profundas precisa do derramamento para conseguir se soltar, embora não devesse depender disso. A coisa mais preciosa é quando a casca exterior do indivíduo é quebrada depois da disciplina diária. Então ele é capaz de se soltar não somente nos momentos de derramamento do Espírito Santo, mas quando isso não ocorre. Em outras palavras, se o Espírito do Senhor está sobre nós e se tivermos disciplina suficiente para quebrar a casca exterior de nossas emoções, então todos os tipos de sentimentos que as palavras exigirem poderão ser liberados por meio de nossas emoções. Temos de coordenar as palavras com os nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos falharem em acompanhar as palavras, o Espírito com frequência será retido. Porque quando a mensagem de Deus exige lágrimas, você não consegue chorar? Ou quando exige uma explosão de alegria, você não consegue corresponder? O principal obstáculo é você mesmo. Seus sentimentos foram influenciados pelas pessoas que estão ao redor, de modo que eles não ousam corresponder às palavras. Às vezes, você precisa ter uma explosão de alegria para que seu espírito seja liberado. O Senhor Jesus clamou em alta voz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, como lemos em João capítulo 7, versículo 37. No dia de Pentecostes, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, conforme Atos capítulo 2, versículo 14. A pressão do Espírito Santo era tão pesada sobre eles, quer dizer, o Espírito deu-lhes sentimentos tão profundos que eles falavam mais alto do que o normal. As emoções exteriores e os sentidos interiores estavam unidos. Depois que foram libertados pelos líderes judeus, Pedro e João reuniram-se com os irmãos e unânimes levantaram a voz a Deus, conforme Atos capítulo 4, versículo 23 ao 24. A situação naquele momento era extremamente grave, e por isso eles pediram que o Senhor olhasse as ameaças que estavam sofrendo e lhes desse toda a ousadia para pregar a palavra, e que o Senhor estendesse a mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Isso aconteceu também com Paulo, quando ele viu um homem paralítico. Desde o nascimento, Paulo disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés, que lemos em Atos capítulo 14, versículo 10. Todos esses exemplos mostram
que no ministério da palavra, a articulação das palavras deve ser acompanhada pelos sentimentos correspondentes. Se as nossas emoções não forem liberadas, o espírito ficará retido. O próprio Senhor Jesus, a igreja primitiva, Pedro, João e Paulo, todos tiveram sentimentos suficientemente fortes para levá-los a alterar o tom de voz. A liberação do espírito exige sentimentos fortes. Não estamos tentando convencer as pessoas a gritarem nas pregações. Estamos apenas afirmando que quando o espírito do pregador é vibrante, seu tom de voz pode ser alterado. Se não houver sentimentos interiores, mesmo que a voz do pregador ecoe por todo o recinto, não haverá resultado. Alguns pregadores gritam para tentar substituir a falta de espírito. Tudo aquilo é artificial e inútil. Não deve haver lugar para a artificialidade no ministério da palavra. Os sentimentos interiores devem ser liberados. Jamais devemos imitar sentimentos exteriores. Quando nossas palavras saem, devemos permitir que nossos sentimentos as acompanhem. Para isso, porém, temos de ser quebrantados. Depois que a casca exterior é quebrada, podemos gritar, vibrar de alegria ou chorar, de acordo com a ocasião. Tais sentimentos procedem do nosso interior, não são artificiais nem produzidos no exterior. Se o Senhor não puder influenciar os sentimentos daquele que prega, como poderá influenciar aqueles que ouvem? No final, a audiência estaria fria, árida e hostil. Cada vez que pregamos, devemos atingir as emoções das pessoas. Se o Senhor não puder nos fazer chorar, também não poderá fazer nossos ouvintes chorarem. Se a pressão dentro de nós não for suficientemente pesada para nos fazer chorar, como podemos esperar que os outros chorem? A primeira fortaleza na qual a palavra tem de penetrar somos nós mesmos. Com frequência, na pregação, sentimos que nossos sentimentos são inadequados. Por quê? Nós não fomos quebrantados. O ministério da palavra exige um alto preço. O Senhor deve nos quebrar em pedaços. Se formos profundamente afetados pela palavra, sempre que ela nos tocar, nossas reações tornar-se-ão as reações de Deus. Se o profeta chorão, como Jeremias, não foi capaz de fazer os judeus da sua época chorarem, como então o profeta sem lágrimas poderia levar a nação às lágrimas? O profeta deve chorar primeiro, para que o povo de Deus possa ser levado às lágrimas. Deus tem prazer em ver um homem quebrantado, liberando seus sentimentos na pregação. Portanto, o ministro da palavra deve aprender como efetuar essa unicidade entre sentimentos e palavras. Vejamos sobre um oitavo fato. A palavra deve ser clara e elevada. Todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus devem conhecer as características da palavra de Deus. Somente assim podemos saber como devem ser as nossas palavras para serem usadas por Deus. Colocando de forma mais simples, as palavras da Bíblia têm duas características. Podem ser entendidas com facilidade e têm uma alta qualidade. A palavra de Deus é tão clara que até um cego não errará o caminho, nem mesmo um manco terá dificuldade de caminhar por ela. As parábolas nunca confundem. Deus não tem intenção de tornar sua palavra um enigma, e por isso ela é clara e compreensível. Aquele que deseja pregar a palavra deve aprender a falar de forma simples. Nas conversas cotidianas, ele deve cultivar o hábito de falar de modo simples, sem usar frases longas e elaboradas. Observe se as pessoas estão compreendendo ou não o que você está falando. Se elas não entenderem, tente usar uma abordagem diferente. Lembre-se sempre de que a palavra de Deus é para ser entendida pelos homens e não para confundi-los. Mateus capítulo 13 é uma exceção. A palavra de Deus ficaria oculta dos judeus porque rejeitaram ao Senhor. Você deve praticar o poder da fala. Se você recebeu luz num espaço de 5 minutos, deve passar 5 horas meditando sobre isso.
Quando falar, tente perguntar aos ouvintes se estão entendendo. Se eles não entenderem, mude para outra forma de discurso. Você deve aprender a falar até que as pessoas possam compreender o que você diz desde o momento em que começa a falar. Não fale durante meia hora quando as pessoas só entendem 5 minutos. Pelo contrário, fale somente 5 minutos que elas compreendem. É melhor falar menos do que perder 25 minutos. Assim, na sua vida cotidiana, você precisa aprender como usar palavras simples e cultivar o hábito de falar claramente. Nunca caia na tentação de falar longamente. Sempre tente fazer as pessoas entenderem. Peça a Deus que lhe dê palavras simples ou uma ilustração apropriada que explique o pensamento. A natureza da palavra de Deus é que ela é compreendida com facilidade. Se a sua pregação tiver uma natureza diferente, você terá problemas. No caso de ter dificuldade de falar com clareza, não tente consertar a situação, mas seja humilde e peça conselho. Aprenda a observar nos primeiros minutos de sua pregação se as pessoas estão entendendo. É melhor ser criticado do que não ser compreendido. Você está falando em nome de Deus, por isso o significado deve ser claro e as palavras devem ser apropriadas. Deus não deseja que sua palavra seja um enigma, como algumas parábolas do Antigo Testamento que só podem ser interpretadas depois de muita pesquisa. Não tenha vergonha de pedir ajuda aos mais experientes. Peça que destaquem onde as suas palavras não são claras, a fim de que você possa melhorar e simplificar a forma de falar. A palavra de Deus não somente é compreensível, mas ela também tem alta qualidade. Deus nunca diz nada superficial, quer dizer, ele nunca diz uma palavra desprovida de espírito apenas para agradar as pessoas. Um ministro da palavra deve ser profundamente tocado antes de poder compartilhar a palavra de Deus. Se a palavra do pregador for de baixa qualidade, ele não poderá tocar a palavra de Deus. Por isso, as mensagens devem manter um padrão elevado de qualidade. Quando diminuímos a qualidade, perdemos o toque divino na palavra. Visto que as palavras são usadas para introduzir o Senhor dos Exércitos, elas devem ser elevadas. Se um pregador cita uma passagem bíblica e a seguir tenta explicá-la usando palavras de baixa qualidade, como o espírito da palavra poderá ser liberado? Deus não terá chance de se manifestar por meio da palavra. É perfeitamente apropriado que você diga a uma criança de 2 ou 3 anos que está começando a aprender a falar e a ouvir: se você se comportar, o Senhor Jesus ficará contente com você e eu lhe comprarei um doce. Agora, porém, suponha que você se levante no púlpito e diga: se vocês ouvirem atentamente, o Senhor Jesus ficará contente e hoje à noite eu lhes darei muitas balas. Você compreende o absurdo de tentar persuadir pessoas adultas desse modo? Trata-se de uma abordagem inferior e imatura, infantil demais na linguagem e no raciocínio. Deus espera que seus servos voem mais alto. Quanto mais você se eleva, maior será o interesse da audiência. Por isso, um ponto extremamente importante no ministério da palavra é voarmos alto diante de Deus. Quando mais alto nós subirmos, mais poder é liberado na palavra de Deus. Deus rejeita os pensamentos inferiores, a persuasão de baixa qualidade e as metáforas baratas. Voe alto e também seja claro. Às vezes podemos ter ao mesmo tempo uma luz e uma carga. Desejamos falar com simplicidade. No entanto, a pressão é tão pesada sobre nós que simplesmente não conseguimos usar termos simples. Se acharmos muito difícil ser simples depois de muitas tentativas, como podemos falar de forma simples se nunca tentamos aprender? Temos de cultivar o hábito de falar de forma simples, clara e compreensível, e ao mesmo tempo voando alto, a fim de que a palavra de Deus seja liberada. Consideremos acerca de fazendo constante progresso. É mais difícil pregar hoje do que era há 100 anos, mais difícil para nós do que foi para Martinho Lutero há cerca de 500 anos. A palavra de Deus é liberada de forma progressiva,
tocando cada vez alto à medida que é liberada. Uma vez que Deus já falou conosco e nos levou até certo ponto, não podemos recuar na hora da pregação. Nosso alvo deve estar adiante. O Senhor disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, conforme João capítulo 5, versículo 17. Deus nunca cessa de trabalhar. Ele trabalhou ontem e está trabalhando hoje. Suas obras de hoje são mais avançadas do que as de ontem, e suas obras de amanhã serão mais desenvolvidas do que as atuais. Ele nunca trabalha para menos, mas sempre para mais e mais. Sua obra é progressiva e nunca regressiva. Martinho Lutero descobriu a justificação pela fé. Apesar disso, nos últimos 100 anos, as pessoas entenderam essa doutrina de forma mais plena do que ele. Não se trata de uma afirmação de orgulho, mas somente uma indicação de que a palavra de Deus é revelada de forma progressiva. Lutero recebeu grande iluminação ao ler a Epístola aos Gálatas, mas os cristãos de hoje enxergam muito mais nesta carta. Se a revelação da palavra de Deus avançou, como nós podemos retroceder e falar de coisas do passado? Sabemos que todas as verdades estão na Bíblia. Todo o fundamento para a pregação está nela. Entretanto, a descoberta da verdade bíblica, a liberação da palavra e o insight, a visão da igreja diante de Deus, são elementos progressivos. A cada geração, os filhos de Deus enxergam algo novo. Por exemplo, nos primeiros séculos, a igreja em geral encarava o reino de Deus como o céu. Nos últimos séculos, porém, este problema foi gradualmente resolvido. O reino é diferente do céu. Nossa visão é ainda mais clara. O reino é não somente uma recompensa, mas também tem seus aspectos de domínio e autoridade espiritual. Nós cremos que todas as verdades na Bíblia foram claras na época apostólica. Desde então, elas começaram a ser novamente liberadas. Podemos usar outra ilustração. Hoje, nós entendemos mais sobre a ressurreição do que os cristãos do passado. À medida que Deus dá graça à sua igreja, a palavra aumenta em riqueza. Seu propósito é compartilhar mais e mais a igreja. Podemos comparar os melhores sermões do 2º e do 3º século com o ministério da palavra hoje e descobrir o progresso que foi feito. O Espírito Santo não olha para trás, ele nos leva para frente. Aparentemente, a igreja pode ter muitas dificuldades, mas com Deus ela marcha adiante. Ele completará sua boa obra. Ele continua trabalhando. Assim, o ministério da palavra hoje deve tocar mais profundamente do que no passado. Que possamos ver a infinita graça de Deus derramada sobre a igreja. Se a igreja deve alcançar a maturidade e tocar as riquezas de Cristo, o ministério de hoje deve aumentar sua plenitude. Não fique satisfeito com umas poucas palavras descuidadas. Deus deseja nos dar coisas mais elevadas. Amém.